Fala moçada, bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos agora continuar nossos assuntos sobre eletrodinâmica, que na verdade o pontapé inicial é com corrente elétrica, né? Corrente elétrica a gente tem no dia a dia com tudo na nossa vida, né? Desde carregar um celular e até usar o celular, até ver televisão, ligar uma lâmpada, a gente não vê nossa vida mais hoje em dia sem eletricidade. Sem o uso então de corrente elétrica, né? Mas o que é corrente elétrica? Muito importante a gente se fazer essa pergunta. Olha, para explicar a corrente elétrica, eu vou lançar a mão de um dispositivo que chama bateria, né? A gente tem baterias elétricas ali e baterias produzem corrente elétrica sob determinadas circunstâncias. O que é uma bateria? A gente vai falar mais de bateria quando a gente vê sobre resistência interna, mais para frente na matéria. Mas eu vou falar superficialmente que bateria é um dispositivo que vai manter um de seus polos, um de seus lados, carregado positivamente, ou seja, com excesso de cargas positivas, e o outro polo vai ser carregado negativamente, ou seja, com excesso de cargas negativas ali, tá? De forma que isso acontece por meio de reações químicas de oxidação e redução que acontece no interior da bateria, tá? Mas não vamos entrar muito nesse assunto agora. O importante é a gente saber que a gente vai ter um extremo da bateria que vai ter um potencial elétrico positivo e o outro extremo vai ter um potencial elétrico negativo, tal que quando a gente liga um fio através desses polos aqui, ó, liga aos polos um fio metálico, né, um condutor elétrico, a gente vai ter no interior desse fio um campo elétrico, né? Esse campo elétrico vai ser gerado ali do polo positivo para o polo negativo, ou seja, do potencial, ele vai estar direcionado do potencial maior para o potencial menor. Lembra que a gente falou que as linhas de campo elas decaem com potencial? Então, a gente vai estar do potencial maior ali com a linha ligada ali do potencial maior para o potencial menor, as linhas de campo, né? Bom, o importante é a gente lembrar que no interior desse fio, então, vai ser performado um campo elétrico direcionado do polo positivo para o polo negativo. E ali, no fio, a gente vai ter cargas elétricas. E algumas cargas são móveis, né? Que cargas são essas? São os elétrons. Os elétrons, diversos elétrons ali, que são elétrons livres, que o condutor ali possui, vão estar sob o efeito de um campo elétrico, de forma que essas cargas negativas, quando tiverem sob efeito de um campo elétrico, elas vão tender a se mover, esse movimento é motivado pela força elétrica, né? Elas vão tender a se mover em sentido contrário ao campo elétrico. Lembra lá? Cargas elétricas negativas tendem a se mover em sentido contrário ao campo. E ali, esse fluxo que vai haver, esse fluxo ordenado de cargas elétricas no interior do condutor, a gente chama de corrente elétrica. Então, corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de portadores de carga, tá? Pode ser positivo ou negativo, mas no fio vai ser cargas negativas, porque a gente vai ter ali os prótons vão estar ligados ali à rede cristalina do material e não vão conseguir se mover. Quem se movem ali, efetivamente, são os elétrons, tá? Então, são cargas negativas que vão estar se movendo ali de forma ordenada, né? Esse movimento, esse fluxo de cargas elétricas ali, a gente vai denominar como sendo corrente elétrica, beleza? E aí a gente sabe que a corrente elétrica, então, ela vai se mover no sentido do polo negativo para o polo positivo, beleza? Essa é a corrente que a gente chama de corrente real, né? Sentido real da corrente elétrica. Só que esse estudo sobre corrente elétrica foi desenvolvido em uma época onde não se sabia que, na verdade, eram os elétrons que se moviam. Pensavam-se que eram os prótons ali, as cargas positivas que estavam se movendo ali. E se fosse esse o caso, o movimento se daria do polo positivo para o polo negativo. Então, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica vai ser do polo positivo para o polo negativo, tá? Então, sempre que a gente falar de corrente elétrica a partir de agora, a gente vai estar falando da corrente elétrica convencional,
que é a corrente saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo, tá? Mas saibam que, na realidade, o que acontece é o contrário. São cargas que vão estar indo do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, o sentido correto, o sentido real da corrente é do polo negativo para o polo positivo. Essa é a corrente real. Mas a gente, por convenção, a gente trabalha todo o trabalho que a gente desenvolveu mais para frente vai ser do polo positivo para o polo negativo. Não tem perda nenhuma de generalidade nisso, tá? A gente pode fazer isso naturalmente, sem problema nenhum. E aí, a gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica a gente vai chamar de I, né, que é o valor ali associado à corrente, é definido como a quantidade de carga que vai estar fluindo ali, ó, atravessando uma seção transversal desse condutor por unidade de tempo, né? Então, imagina um corte aqui nesse condutor, ó, um corte perpendicular a ele. Conta a quantidade de carga que vai estar fluindo ali em determinada quantidade de tempo. A quantidade de carga por unidade de tempo que vai estar fluindo ali, a gente vai definir como sendo a intensidade, o valor ali associado à corrente elétrica, beleza? Então, a unidade de corrente elétrica no Sistema Internacional de Medidas vai ser o quê? Unidade de carga, que é Coulomb, dividido por unidade de tempo, que é segundo, né? Mas em vez de Coulomb por segundo, a gente vai denominar como sendo A, de ampere, tá? A gente vai chamar 1 Coulomb por segundo como sendo 1 ampere. É a quantidade de corrente elétrica ali associada a um fluxo de cargas, tá? Muitas vezes nos exercícios a gente vai estar interessado no número de cargas que estão fluindo ali por unidade de tempo. Então a gente também vai lançar a mão dessa equação aqui, ó, que a gente aprendeu lá atrás. A quantidade de carga é dada pelo quê? Pelo número de cargas, número de portadores de carga que está fluindo, vezes a carga fundamental, que é a carga do elétron ou do próton, né? Então aqui a gente tem aqui a tabela com alguns valores de corrente elétrica em miliampere, tá? Mili, lembra que é 10 a menos 3 em miliampere, alguns valores de corrente elétrica no qual, se a gente fosse submetido, o que ia acontecer, né? Olha, se a gente fosse submetido a 1 miliampere, que é 0,001 ampere, nada ia acontecer, nenhuma sensação. De 1 até 9 miliamperes, ou seja, 0,01 até 0,009 amperes, a gente teria o quê? Uma sensação desagradável, né? Contração muscular, deve ser esse tipo de corrente elétrica que usa-se, por exemplo, em tratamentos de choque ali, que você faz em fisioterapia, por exemplo, né? Que você trata o músculo ali com choque, você tem que estimular ele. Aí quando você aumenta de 9 para 20 miliamperes, já começa a ter umas contrações mais violentas, né? Perturbação na circulação. De 20 a 100 miliamperes começa a ter dor, né? Asfixia e assim por diante. Até que com alguns amperes você tem queimaduras, tá? Então são algumas consequências quando aplica corrente elétrica na gente, tá? Então corrente elétrica você pode ter desde coisas boas ali, né? Contrações musculares, estimula fluxo sanguíneo. Você pode regular o batimento cardíaco, né? Até ter queimaduras e matar o pessoal, etc, né? A intensidade de corrente elétrica que a gente tem em baterias, ela é constante, tá? A bateria fornece uma corrente que a gente chama de corrente contínua, tá? Uma corrente constante ali num circuito elétrico. Ou seja, a corrente que você impele no circuito vai ter um valor constante ali em função do tempo, não muda, né? Fica o mesmo valor de corrente ali. Já tem outro tipo de corrente que a gente usa no nosso dia a dia, que chama corrente alternada. Essa corrente alternada, ela varia de forma senoidal, tá? E aí, ela é causada por meio da forma com a qual a corrente é gerada lá na fonte, né? Que é por meio que a gente chama de indução eletromagnética, que a gente vai ver lá mais na frente eletromagnetismo, tá? Mas na prática, esse meio de geração de corrente é como se os elétrons ficassem indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Acelera, desacelera, acelera, desacelera, né? E aí a corrente passa a ser uma corrente ali, ó, que ela alterna entre vai e volta, vai e volta. Por isso do negativo aqui, ó, quando os elétrons estão indo, positivo, quando os elétrons estão voltando, negativo, né? Então fica nesse movimento de vai e volta oscilatório ali e gera uma corrente que chama de alternada. Então a corrente gerada por baterias é uma corrente contínua, ela é constante. A corrente gerada na nossa rede elétrica é uma corrente alternada, tá? Muito bem.
Vamos fazer um exercício para a gente exemplificar essa parte da matéria. Olha, em um relâmpago, e para quem não sabe, o raio ali, ele é uma descarga elétrica, né? O raio são cargas elétricas que estão fluindo, né? Então, se você tem fluxo de cargas elétricas, você vai ter ali uma corrente elétrica envolvida, né? Então, o raio nada mais é que uma corrente elétrica se propagando ali ao longo do ar, tá? Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Se o relâmpago dura cerca de 10 elevado a menos 3 segundos, isso é 1 milissegundo, tá? A corrente elétrica média vale em ampere, então, alguns desses valores aí, olha. Corrente elétrica não é a quantidade de carga que flui em determinada quantidade de tempo. A quantidade de carga que está passando ali é 10 coulombs, né? 10 mais coisa 10 elevado a 1, né? E a quantidade de tempo ali que se envolve é 10 a menos 3 segundos. E aí a gente pode dividir isso aqui, ó. Divisão de potência de 10. Mantém a base e subtrai os expoentes. 1 menos o menos 3. Vai dar 1 mais 3, que dá 4. 10 elevado a 4 é 1 com 4 zeros, né? Dá 10.000 amperes. Resposta é a letra D de Diego. Aqui nesse exercício eu vou colocar uma tabelinha para vocês com esses submúltiplos. Olha, o mili é 10 a menos 3. O micro, dado para essa letra grega aqui, mi, né? É 10 a menos 6. O nano, dado por essa letra aqui, o N minúsculo, é 10 a menos 9. O pico, dado pelo P, né? O P antes do A, é 10 a menos 12. Então, muitas vezes que o problema te der esses milissegundos, miliamperes, você vai ter que substituir por 10 a menos 3, por exemplo, beleza? Então, vamos lá fazer esse exercício aqui, ó. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade tal, 800 miliamperes. Já vamos saber que esse milha aí tem que transformar para 10 a menos 3, substituir esse prefixo aí. Conhecida a carga elétrica elementar, a carga do elétron, a carga do próton, né? O número de elétrons que atravessa a seção normal desse condutor por segundo é... Então, presta atenção, olha, quer saber o quê? O número de elétrons que estão fluindo ali através do condutor, beleza? Por segundo. Ó, a corrente elétrica é a quantidade de carga que está atravessando determinada quantidade de tempo. Mas essa quantidade de carga aqui não é o número de portadores de carga vezes a carga elementar? Então, vamos substituir esse Q direto aqui, ó. A gente sabe o valor de corrente? Sabe, é 800 miliamperes. Então, 10 a menos 3. O número de portadores de carga é o que a gente quer saber. A carga elementar a gente sabe, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aqui o tempo é por segundo. Então, o tempo de 1 segundo ali, beleza? Aí aqui a gente pode multiplicar cruzado, olha, 800 vezes 10 a menos 3 vezes 1 dá ele mesmo, né? Mas aí a gente pode fazer o quê? A gente pode, para facilitar a nossa continha, em vez de escrever 800, a gente anda com a vírgula aqui 2 casas para a esquerda, olha, e escreve como 8 vezes 10 elevado a menos 1, né? Aumenta 2 unidades aqui, ó, vai de menos 3 para menos 2 e menos 1, beleza? E aqui o denominador, para a gente tirar essa vírgula aqui, a gente pode andar uma casa para a direita, né? Vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 20. E aí fica 16 vezes 10 elevado a menos 20 vezes N, a gente joga esse cara dividindo e fica dessa forma aqui, ó. O número de portadores de cargas é o quê? 8 vezes 10 a menos 1 dividido por 16 vezes 10 a menos 20. Olha que número bom de dividir, ó. 8 por 16 dá 0,5, é a metade, né? 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 20, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. 1 menos menos 20 é 1 mais 20, né? Que vai dar mais 19. Galera, só uma dica aqui, ó. Se vocês fizerem essa continha alguma hora e o número de portadores de carga der 10 elevado a um número negativo, tá errado sua conta, tá? Porque, por exemplo, 10 elevado a menos 19, eu sei que tá errado por quê? Porque isso aqui seria um número muito pequeno e, na verdade, o número de cargas elétricas que estão se movendo ali sempre é muito grande, tá? Vai dar 10 elevado a um número positivo ali, beleza? Aí a gente não tem essa resposta ali não, ó. Mas a gente pode pegar e andar uma casa com a vírgula para a direita, né? Aí vai ficar aqui 18, ficar 5 vezes 10 elevado a 18. E aí a resposta é a letra C de cavalo, tá bom? Então, vamos fazer mais exercício para a gente exemplificar outro caso. Olha,